pessoal! E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso Paracast da semana passada. Antes só de começar, queria dar os parabéns para todos vocês, né? Principalmente pelas notas das provas. Tivemos muitas notas boas, né? Muitos totais, inclusive. Então, vocês estão de parabéns aí, né? Quem não conseguiu nota boa, vamos focar aí para na próxima prova conseguir melhorar, beleza? Bom, vamos começar a nossa correção aí, então, falando do livro didático, tá, gente? Vamos começar pela página 17. Acompanhe comigo aí, ó. Organize as ideias. Sobre a Grécia na Antiguidade, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Foi formada por diversos povos, como aqueus, eólios, dórios e jônios. Certíssimo. Quando a gente falou sobre Grécia, falamos que foram esses 4 povos que formaram lá. Então tá certo. Segundo, foi um poderoso império, cujo imperador era a autoridade máxima em toda a Península Balcânica. Errado. A Grécia nunca foi um império só, né? A gente vai ter sempre cidades e estados na Grécia. Então a 2 está errada, falsa. 3. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos que os sucederam. Com certeza, talvez a mais famosa dessas heranças que os gregos vão deixar vai ser sem dúvida a democracia. Então a resposta correta é 1 e 3. A gente tem que marcar a letra D de dado, beleza? Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Número 2. A respeito da cultura grega, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. Os gregos eram politeístas e seus deuses eram antropomórficos, isso é, tinham forma humana. Com certeza, verdadeiro, né? Falamos bastante sobre isso. Tinham vários deuses, geralmente ligados a questões da natureza, e eles vão ser parecidos com os humanos. Então a primeira é verdadeira. B. Em Esparta, a educação dos meninos, desde muito pequenos, era voltada para a guerra. Verdadeiro, sem dúvida. Esparta, lembramos de educação, tem que falar sobre a questão militar. Então, essa é verdadeira. C. Na antiguidade, a cidade-estado Atenas foi marcada pela democracia e por ser uma sociedade sem escravizados. Falsa. Nós vamos falar por que daqui a pouco. D. Os gregos apreciavam o teatro e foram os criadores da comédia e da tragédia. Verdadeiro. Vai ser lá que vai surgir o teatro e esses dois estilos teatrais aí. Verdadeiro. E. Os gregos eram pacíficos e nunca entraram em confronto entre si ou com outros povos da antiguidade. Falso, né? 3. Em seu caderno, reescreva as afirmativas falsas da questão anterior corrigindo-as. E aí a gente tem falso, então, a C e a E, né? Meninos, a C está errada por quê? Atenas, sim, vai ser marcado pela democracia, mas lá vai ter escravizados. Então, a gente fosse reescrever, ficaria assim, ó. Na antiguidade, a cidade-estado de Atenas foi marcada pela democracia e por ser uma sociedade com escravizados. Beleza? Então, vocês têm que colocar isso aí. Também está errado. Como é que a gente poderia colocar ela aí? Ó? Os gregos entraram em confronto entre si e com outros povos da antiguidade. Exemplo, guerras greco-pérsicas e a guerra do Peloponeso, por exemplo, que é a guerra que vai acontecer entre os próprios gregos. Ok? Então, para vocês acompanharem as respostas aí rapidinho, tá? Quem precisar de mais tempo, só dá pause no vídeo. Ok. Vamos para a página 19, então, fazer a correção. Interpretando documentos. A respeito de Filipe II, leia o fragmento a seguir. Onde conquistava territórios, Filipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito de uma vitória militar, dizia ele, eu divido com os meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. De acordo com o fragmento, responda às questões. A. Qual era a política adotada por Filipe II ao conquistar uma nova região? Então, gente, aí vocês têm que responder o seguinte, quando ele conquistava uma nova região, ele vai construir estradas, ele vai fazer benfeitorias, né? Ele vai, inclusive, muitas vezes, fundar cidades quando ele domina povos, né? Exatamente para quê? Para que ele seja visto como um benfeitor, como uma pessoa boa para aquela região, né? E que ele não seja combatido. Então, a ideia dele é conquistar pela diplomacia. Falamos bastante sobre isso aí no nosso vídeo da semana passada. B. Explica os motivos que levavam Filipe II a agir com a diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. Olha só, pessoal, o grande medo do Filipe II, depois do filho dele, do Alexandre também, vai ser exatamente as revoltas, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que aqueles povos dominados sejam atendidos em alguma medida, né? Para que eles não se revoltem e não enfrentem o Império Macedônio. Então a questão aí principal é essa, é evitar as revoltas, beleza?
Bom, acompanha aí as respostas então aí. Quem precisar de mais tempo, lembrando, só dá pausa no vídeo, ok? Bom, vamos para a página 20 aí agora, fazer a correção dela. Essa aqui era fazer no caderno, né? Troca de ideias. Observe o mapa a seguir. Ele mostra todos os territórios conquistados por Alexandre Magno. Agora responda essas questões no caderno. A. Qual a importância de Alexandre Magno para a Macedônia? Meninos, o Alexandre ele vai ser fundamental nesse processo aí da expansão da Macedônia. A Macedônia, antes do pai dele, era um reino bem pequeno. Com o Filipe II, ela vai se expandir. Agora, com o Alexandre, ela vai se expandir por lugares onde nunca antes os ocidentais tinham chegado, né? Eles vão chegar até mesmo às Índias. Então, o Alexandre vai ser fundamental para aumentar o Império Macedônico em termos territoriais. E um outro fator importante que está relacionado com a BEI também, né? A questão de levar a cultura grega para esses locais. Então, Alexandre vai ser o grande difusor da cultura helênica, que é essa cultura grega aí. Ok, gente? Então, ela tem essa importância, expandir o território e levar também a questão aí da cultura grega para outros locais. B. Para que locais Alexandre levou a cultura grega? E aí vocês podem citar vários, né? Ele vai levar para o Egito, ele vai levar para a Ásia Menor, ele vai levar aí para a região da Índia, enfim, ele vai conquistar toda essa extensão territorial que está mostrando aqui no mapa, né? E repara que ele vai criar várias cidades chamadas Alexandria, né? Vocês vão ver na semana que vem aí, não só Alexandria, mas ele vai colocar nome de cidades não só em homenagem a ele, mas até mesmo o cavalo dele vai ser homenageado com o nome de uma cidade. Depois nós vamos comentar sobre isso aí nas nossas próximas aulas. Confiram as respostas aí, por favor. Joia. Bom, vamos corrigir agora as duas páginas aí do livro de atividade, né? Página 10 e 11. Bom, vamos lá. Página 10. Leia esse texto a respeito da conquista do Egito por parte dos macedônios e da construção de uma nova cidade chamada Alexandria. Não surpreende que, quando Alexandre Magno invadiu o Egito, a população o tivesse acolhido como Salvador, que estava libertando de um odioso jugo persa, e ficasse jubilante em vê-lo coroar-se rei, em meio à bem planejada pompa e circunstância em Mênfis, a capital de 3.000 anos de idade. Seus conselheiros teriam observado que uma cidade construída em uma faixa de terra entre o mar e o lago Mareotes, logo atrás teria a. Acesso fácil ao Nilo e ao delta, e b. Uma fonte permanente de água doce, vital para o projeto. Depois de tomar sua decisão, Alexandre mandou buscar o mais avançado arquiteto da época e ordenou-lhe que projetasse a nova cidade. É difícil dizer se Alexandre tinha ou não a intenção de que a cidade se transformasse, em um período de poucas décadas, no mais influente centro cultural e comercial do mundo ocidental, eclipsando Cartago e Pérgamo e suplantando Roma. Certamente ele planejava que ela substituísse Mênfis como a capital do Egito e se tornasse o mais importante porto da região. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões. A. Por que Alexandre Magno e seu exército foram bem recebidos pelos egípcios após a conquista do Egito? Bom, e aí está no texto falando aí, gente, os egípcios não gostavam nem um pouco de ser dominados pelos persas. Então, quando Alexandre Magno chega ali e consegue expulsar os persas, isso é muito bem aceito pelos egípcios. Por isso ele é visto como um salvador para aquele povo daquela região. Beleza? B. Quais eram os planos de Alexandre ao construir uma nova cidade no Egito, né? Bom, a gente pode falar aí que são dois pontos importantes que ele quer com a construção dessa cidade aí. O primeiro é suplantar, ou seja, superar a antiga capital do Egito, né, Mênfis. E o outro ponto importante a gente tem que dizer aí, gente, é que ele queria construir um porto estratégico, extremamente importante, né? O porto naquela época era muito importante para as cidades, né? Por causa das trocas comerciais, a chegada de produtos de mercadorias e mercadores, né? Enfim, então a ideia dele é fazer com que aquela região ali pudesse servir como entrada e saída de produtos. E essa cidade vai ser super importante durante muito tempo, exatamente por causa desse porto, ok? C. Quais eram as características do local escolhido para a construção de Alexandria? Bom, ele vai pensar aí no local, então, que tem acesso à água doce, né, constante, e que seja também próximo ao mar. Então, é a ligação do rio Nilo com o mar. Então, é um local extremamente estratégico, que vai ligar o rio Nilo com o mar Mediterrâneo, ao mesmo tempo, então, sendo possível construir ali um porto que vai controlar todo o comércio daquela região ali, ok? Então, ele vai pensar bastante nesse quesito aí, tanto que ele vai chamar, inclusive, arquitetos para construir a cidade dele.
D. É possível afirmar que Alexandria se tornou uma cidade importante não só para o Egito, mas também para o Oriente? Justifique. Com certeza, né? Alexandria vai se tornar uma cidade importantíssima para o Oriente como um todo, exatamente por causa da questão aí. E o porto que vai ser construído ali vai ser fundamental para as trocas comerciais que estão acontecendo naquele período, ok? Bom, vamos corrigir então aí a página 11, tá? Número 2. A respeito das conquistas dos macedônios, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, Alexandre determinava a completa destruição de cidades cuja população resistisse ao domínio macedônico. Pessoal, falso. A gente viu aí que o Alexandre, assim como seu pai, tentava muito usar a questão da diplomacia, né? Eles vão tentar de todas as maneiras fazer com que os povos dominados respeitem a dominação pelos macedônicos e não se revoltem, né? Por quê? Porque a revolta vai trazer guerra e as guerras vão trazer vários problemas para os macedônicos também. Então essa está falsa. Segunda, os macedônios costumavam fazer oferendas aos deuses da população conquistada. Verdadeiro. O próprio Alexandre chegou a fazer isso, né? Fazer oferendas para os povos conquistados. Então, essa está certa. Terceira, a utilização de estradas persas foi importante para a expansão territorial dos macedônios. Certíssima. Eles vão aproveitar demais já da estrutura toda que os persas tinham, depois que o Alexandre conquista aquele território, para poder, então, interligar cada vez mais esse império macedônico. Verdadeiro. A construção de centros de estudo e difusão da cultura helênica não contribuiu para a preservação dos conhecimentos desenvolvidos pelos gregos. Completamente falsa, né, gente? Todas as ações que o Alexandre vai fazer em termos de expansão da cultura grega são fundamentais para o conhecimento que a gente tem da cultura grega até hoje, né? Então, muito do que se conhece da Grécia Antiga deve-se não necessariamente aos gregos, mas sim ao Alexandre nesse período aí, beleza? 3. Após a morte do rei macedônio, Filipe II, seu filho Alexandre continuou a expansão territorial iniciada pelo pai. A respeito da expansão comandada por Alexandre Magno, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Os macedônios promoveram uma série de conquistas no norte da Europa e da África com a ajuda militar dos persas. Falsa. Na verdade, os persas vão ser inimigos dos macedônios. O Alexandre, inclusive, vai enfrentar os persas, assim como seu pai, só que o pai dele tinha perdido, o Alexandre vai conseguir vencer os persas e expandir seu império para lá. Então, essa primeira está falsa. Segundo, a expansão macedônica iniciou com o rei Filipe II, que se beneficiou do enfraquecimento das cidades-estados gregas, conquistando algumas delas. Sem dúvida, a gente falou lá que a guerra do Peloponeso vai enfraquecer muito as cidades-estados gregas e que vai facilitar invasões estrangeiras. O Filipe II vai se aproveitar nesse momento e vai, então, dominar a região da Macedônia. 3. Alexandre deu preferência às rotas marítimas, por isso seu império cresceu em torno de todo o mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Falso, né, gente? Olha só a expansão do império dele. Dá pra gente dizer que o império dele vai ser feito somente pelo mar? Não, pelo contrário, ele vai se expandir muito por terra também, né? Conquistando muitas terras aí, então, além da questão próxima do mar. Então, a 3 está falsa. Então, a resposta dessa aí, ó, é a letra D de dado. As afirmativas 1 e 3 são falsas. Questão número 4. A expansão macedônica ocorreu em grande parte em direção ao Oriente. O que tornou possível o avanço das conquistas macedônicas nessa direção? Gente, aqui a gente tem que falar o que vai possibilitar que isso aconteça é quando a vitória dos macedônicos em cima dos persas. Se o Alexandre não tivesse vencido os persas, ele não conseguiria chegar até onde ele chegou, tá? Então essa vitória dos macedônicos em cima dos persas é fundamental nesse processo de expansão para o Oriente. E obviamente, né, a gente pode citar aí também a questão do desejo desbravador, de conhecimento, de colonizar, de conquistar novas terras que o Alexandre vai ter também. Então vocês podem colocar aí a questão da vitória sobre os persas e também desse desejo de conquistas militares e territoriais do próprio Alexandre. 5. Com base nos seus estudos sobre os macedônios, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Aí tem as palavras são Alexandria, Grande, Satrápias, Alexandre, Índia, Norte, Filipe II, Pela, Oriente e Aristóteles. Vamos lá. A Macedônia era um reino localizado ao norte da Grécia, que tinha Pela como uma das principais cidades. Os nobres macedônicos, por muito tempo, disputaram o poder, até que Filipe II os derrotou e assumiu o trono. Admirador da cultura grega, o rei contratou o filósofo Aristóteles para educar seu filho, Alexandre.
Filipe II aproveitou-se do enfraquecimento das cidades-estados gregas, causado principalmente pela Guerra do Peloponeso, para conquistar o território vizinho. Com a morte do pai, Alexandre deu continuidade às conquistas macedônicas e rumou em direção ao Oriente. Subjugou o Egito, onde mandou construir a famosa cidade de Alexandria. Também conquistou o Império Persa e chegou à Índia. Para melhor administrar suas conquistas, Alexandre manteve o sistema de divisão territorial e administrativo dos persas, as chamadas satrápias. Por todas as suas conquistas, o imperador passou a ser denominado Alexandre o Grande. Bom, pessoal, então a correção dos exercícios da semana passada tá aí, né? Terminamos todos os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pelo Positivo On, YouTube ou pelo e-mail que eu respondo vocês, ok? Daqui a pouco eu faço o vídeo para vocês aí, pra gente falar um pouquinho mais sobre esse Império Macedônico aí. Tchau, tchau!